Seguimos falando sobre dados econômicos dos Estados Unidos. Por lá, o foco agora é o relatório do PIB, que sai quinta-feira. Para falar sobre perspectivas de mercado, as expectativas dos investidores, eu converso agora com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Seja bem-vindo, Will. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Will, primeiro, antes de falarmos sobre PIB, eu queria falar de um sentimento geral do mercado. O mercado está um pouco mais aliviado, a gente viu agora o Conference Board indicando um otimismo um pouquinho maior, mesmo que baixo, mas um sentimento melhor entre os consumidores e também as empresas, como nós vimos nas últimas publicações. São essas tréguas, são os acordos comerciais encontrados por Donald Trump, é o tempo passando apenas que vai tirando algumas dúvidas do mercado. Como é que você avalia, de forma geral, este sentimento? Gabriel, pois é, como se fosse aquela ideia do Never Bet Against America, né? Novamente a gente está vendo isso, já virou clichê ou repetitivo, né? Ficar falando isso, mas a gente teve um dado de confiança do consumidor que foi bem mais forte do que o esperado, conforme vocês bem comentaram. Essa pesquisa até interessante, né? Eles falaram, o Conference Board relatou ali que metade daqueles pesquisados, né, quem respondeu essa pergunta, metade das respostas foi depois do dia 12 de maio, quando você teve a notícia aquela favorável em relação à China e Estados Unidos conversando. E obviamente que nada de melhora, né, depois do momento, logo após o Liberation Day, tarifas de 125, 145 entre Estados Unidos e China. Ao longo do tempo você foi tendo uma melhora, uma flexibilização por parte da Casa Branca, um acordo comercial com o Reino Unido, a postergação para a China, e até mesmo na semana passada assustou um pouco, né, na sexta-feira em específico, é, a, aquele comentário do Donald Trump falando que poderia tarifar a Europa em 50%, mas aí depois, no domingo, a gente já viu um post mais tranquilo no Truth Social do Donald Trump, falando que vai postergar, né, essa aplicação de 50%, que as conversas com a Ursula von der Leyen tá indo bem e tudo mais. Então fica naquela ideia meio do morde a sopra, e isso está sendo refletido no chamado soft data. O soft data é aqueles dados que não são da economia real, pegam muito mais a percepção de consumidores, de investidores, que tinha colapsado, essa que é a verdade, para patamares aí próximo à recessão, chamando a atenção de que, olha, eh, existe um mau humor aí em relação aos agentes em relação à economia americana. Mas esse mau humor ele parece passar sem que isso tenha atingido de fato o hard data, que daí são dados de PIB, dados de criação de emprego e por aí vai. E hoje a gente está vendo aí o mercado comemorando, o Nasdaq subindo mais de 2% na volta do Memorial Day. Perfeito, nós tivemos essa interrupção, essa pausa rápida no dia de ontem, não teve negociação à vista nos Estados Unidos. E nós tivemos grande notícia durante o final de semana, que foi esse adiamento das tarifas para a União Europeia até o dia 9 de julho. Então teremos mais um mês para que as negociações entre o bloco europeu e os Estados Unidos aconteçam. Então são vários os fatores e essa confiança do consumidor é mais uma gasolina nos mercados no dia de hoje. Tudo lá nos Estados Unidos está bem forte neste comecinho de tarde de terça-feira. Will, e aí você menciona, tem o soft data, os dados mais soft, que são de percepção, e os dados da economia real. Tem PIB batendo a porta, nós estamos prestando bastante atenção no que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos neste primeiro trimestre. Dá para talvez apostar num dado livre de impactos das tarifas ou já vai ter tarifaço afetando pelo menos a organização dessas negociações, se não com as tarifas vigentes, porque elas começaram a partir de abril? Não, exato. A gente vai ter, né, na quinta-feira de manhã a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre, ou seja, de janeiro a março, né? Você já teve a leitura, você vai ter uma nova leitura. A gente sabe que os dados são revisados, mudam muitas vezes muita coisa, mas a gente já teve um PIB negativo no primeiro trimestre, mas a explicação, ela reside nas importações. As importações, elas entram na conta, na equação matemática lá do PIB, como um vetor, um fator negativo. Então, quanto mais você importa, menor tende a ser o teu PIB. É uma forma de medição, tá? E quanto mais você exporta, é o contrário, mais tende a ser o teu PIB. Então, essa ideia de vender e comprar, né, transacionando com o mundo. No primeiro trimestre, o que aconteceu foi que os americanos anteciparam, e quando eu falo os americanos, são os consumidores,
são investidores, empresas, todo mundo antecipou compras já com receio em relação às tarifas e por isso esse PIB vai indiretamente, já foi diretamente influenciado pelas tarifas, assim como do segundo trimestre também vai ser diretamente influenciado pelas tarifas, porque daí você já começa a ter tarifas sendo aplicadas e aí você já começa a ver uma redução muito sensível do comércio entre os países, tá? Mas esse PIB que vai sair essa semana, ele já é uma medição daquilo que já aconteceu em janeiro, março, a gente deve ver uma leve contração, a expectativa é de 0,3 de queda, muito puxado de novo por causa de antecipação de compras, as 40% anual. Perfeito. De forma geral, o dado ele vai afetar ou não essa dinâmica de mercado, você acredita, Will? Por a gente já ter uma leitura preliminar, agora essa segunda leitura não é a definitiva, vai ser um dado muito observado pelos investidores, pelos economistas, pelo mercado financeiro de forma geral, ou tem mais coisa para prestar atenção, por exemplo, uns resultados aí que ainda não saíram, no caso da Nvidia, que vai ser publicado amanhã também? É digitadas, né, mas Will, a gente não teve muito. tivemos um pequeno problema com o teu sinal de áudio, nós vamos recuperar este sinal e aí eu vou pedir para... Acho que voltou, Me ouve agora? pode continuar, Ah, por favor. não, tá bom. Não, foi bom ponto que você tocou na questão dos dados. Porque semana passada, por incrível que pareça, foi uma semana mais calma, né? Não parece, né? Teve o Trump falando, teve o IOF, teve muita coisa acontecendo, mas a gente teve poucos dados econômicos. Essa semana não, essa semana a gente tem bastante coisa. Teve a confiança do consumidor que a gente já conversou, amanhã tem a ata do FONC às 3 da tarde, a gente tem a leitura de novo do PIB na quinta e na sexta-feira ainda tem o dado de inflação mais acompanhado pelo Fed, o PCE, tá? E ainda a gente também tem resultados de Costco, Dell, Salesforce, grandes empresas, e uma que é bastante conhecida de todo mundo aí, que chamou atenção, né, nos últimos anos, que é a Nvidia. Uma semana bastante cheia de agenda econômica e de resultados. Amanhã, depois do fechamento do resultado da Nvidia, movimentam não só a Nvidia, as ações, né, mas movimentam todas as ações que se relacionam com a inteligência artificial. E vai ser extremamente importante, o mercado vai parar para olhar. PIB na quinta-feira também é importante, obviamente, mas eu diria que na sexta-feira o relatório de inflação, né, o consumidor medido pelo PCI, que é o dado que o Fed olha, também é extremamente importante para bater as apostas de juros aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Esse PCE, todo mundo está esperando algum dado de inflação que seja impactado pelas tarifas, porque o que a gente viu até agora parece ter passado ileso desses aumentos de preços, ou por terem sido publicados, por exemplo, para meses anteriores ao tarifaço de Trump, ou porque as empresas estavam com estoque para segurar os preços e não repassar diretamente para os consumidores todo esse aumento tarifário para importações. Will, é isso que a gente quer descobrir na sexta-feira, se a inflação está sendo impactada ou não por essas tarifas de 10, 15, até 145% há algum tempo atrás aí para a China. O que a gente quer saber deste PCE de sexta-feira e por que ele é tão importante para o mercado agora? Não, com certeza vai ser importante para ver isso, se teve algum impacto, né, das tarifas, porque tal qual no primeiro mandato Trump, quando ele coloca a tarifa sobre a China, todo mundo tinha muito receio que fosse gerar muita inflação, e não teve praticamente inflação, muito pequena inflação derivada das tarifas. Para esse ano, as tarifas são mais elevadas, obviamente, e sobre diversos outros países, então tende a impactar mais. Agora, por outro lado, você teve o preço do petróleo caindo fortemente, e isso é combustível mais barato aqui nos Estados Unidos, é pressão inflacionária para baixo. Você teve outros fatores que também, a própria desaceleração da economia ajuda a controlar um pouco essa inflação. Teve outros fatores aí que ajudam a inflação. E nos últimos meses a gente tem uma inflação que ela tem tendido até para baixo, um pouco menor do que o mercado estava esperando. Vamos ver se agora ela continua essa tendência que a gente viu nos últimos 2 meses, ou se não, a gente tem um pouco acima do esperado, ele poderia reatender ou diminuir as apostas de cortes de juros. Hoje o mercado coloca a expectativa de 2 cortes de juros ao longo do ano, foi cada vez mais empurrando para frente,
as apostas. Se antes falava-se em junho, agora se fala em setembro para cortar juros, setembro e dezembro. A economia está mostrando resiliência, está mostrando que está forte, dados de confiança agora melhorando, enfim, e nada da atividade acelerar fortemente, né? Enquanto isso continua, isso acaba. E aí, de novo, esse dado da inflação vai ser importante para fazer parte de todo esse cenário que você vai traçando, né, em relação à inflação e juros aqui nos Estados Unidos. William Castro Alves, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho das perspectivas do mercado, como é que está esse sentimento do consumidor, que deu uma acordada neste último mês, nessa última publicação, e claro, preparando o terreno para o PCE de sexta-feira, o dado mais aguardado desta semana. Uma ótima tarde a você, uma boa terça-feira e uma ótima semana. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Valeu, obrigado, bom serviço.